senador Paulo Paim, por realizar essa audiência, que é muito importante para todos os brasileiros e brasileiras. Também agradeço à ministra Maria do Rosário pelas palavras gentis que dirigiu ao Itamaraty. Eu quero dizer que é recíproco o nosso espírito de cooperação que temos mantido com a Secretaria de Direitos Humanos, na elaboração das suas políticas públicas, visando a melhoria das políticas públicas direcionadas ao envelhecimento e aos idosos, e o Itamaraty buscando refletir, reforçar essas políticas públicas no plano exterior e buscar, óbvio, trazer as contribuições do exterior para cá, para que possamos cada vez mais direcionar as nossas políticas, recomendações e nossas políticas em direção ao envelhecimento e ao direito dos idosos. Quero também agradecer a Vera Soares, a secretária Vera Soares, da SPM, com quem também temos mantido uma estreita colaboração no mesmo sentido, levando também as nossas políticas públicas para o exterior e trazendo as contribuições, também negociando todos os tratados e as convenções e buscando sensibilizar os atores internacionais de diferentes países para a questão do envelhecimento dos idosos. Também cumprimento a senhora Maria da Penha e o professor Vicente Faleiros pela colaboração que tem dado às políticas, ao tema dos idosos e de envelhecimento. Eu quero dizer que, no plano internacional, a preocupação com a questão de envelhecimento é igual à que temos aqui no Brasil, porque os números também crescem assustadoramente. Eu posso dizer que o envelhecimento hoje é um dos fenômenos demográficos mais significativos do nosso mundo contemporâneo. E ele afeta países tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Nós temos notado isso com precisão. Estimamos que, hoje em dia, um número atual de pessoas com mais de 60 anos no mundo todo corresponde a mais de 700 milhões de pessoas. Atualmente, 65% dessas pessoas idosas vivem em países em desenvolvimento. E esse percentual deverá atingir 80% até o ano de 2050. Isso é a estimativa das Nações Unidas. Esse ano, a população idosa está prevista para alcançar a marca de 2 bilhões de pessoas, cerca de 22% da população mundial. Todas as regiões do mundo, então, vão experimentar nas próximas décadas, em maior ou menor medida, um acelerado processo de envelhecimento populacional, também pelas questões que foram colocadas já em decorrência do aumento da expectativa de vida, do declínio das taxas de mortalidade, das taxas de fertilidade e outros dados que são considerados indicadores dessa melhoria e desse prolongamento da vida das pessoas. Evidentemente que esse impacto do envelhecimento e essa crescente mobilização social em defesa dos direitos desse grupo social, esse segmento social, que é particularmente vulnerável, sobre os sistemas de saúde, de proteção e de assistência social, vai ter reflexo em finanças públicas também. É evidente que vai trazer desafios para todos os países, tanto para os desenvolvidos quanto para os países em desenvolvimento. Por isso é que nós dissemos que o envelhecimento populacional ele vai demandar revisões substantivas e substanciais nas estruturas trabalhistas, nas estruturas previdenciárias, assistencialistas e sociais de grande parte dos países, especialmente dos países em desenvolvimento. Além disso, nós temos que a expansão do número de pessoas idosas, com essa expansão, nós vamos ter, obviamente, um aumento das nossas preocupações em relação às violações dos direitos humanos das pessoas idosas. E
a menos que o esforço concentrado da comunidade internacional busque reverter, não só de cada Estado, mas também de todos os Estados em conjunto, busque reverter essa situação, esse quadro, e por meio também da criação de um conjunto de obrigações para os Estados e a reafirmação e ampliação de direitos para o segmento populacional dos idosos. Então, à medida em que as pessoas envelhecem, a preocupação com os atuais sistemas de seguridade social para a população idosa vai ganhando novas dimensões. E, obviamente, que se isso significa um grande progresso, o fato de a população mundial estar envelhecendo rapidamente, né? E temos hoje um número muito mais de pessoas vivendo, a expectativa de vida seja maior, isso também cria desafios, tanto para os países desenvolvidos quanto para os países em desenvolvimento. Sobretudo porque eles terão que se adaptar, e nós todos teremos que nos adaptarmos, às rápidas transformações sociais que temos em curso nesses últimos anos. O Sistema Internacional de Proteção dos Direitos das Pessoas Idosas, falando o que ele se compõe hoje em dia. Eu vou falar um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo em relação a isso. Nós temos dois instrumentos hoje que compõem a chamada Carta Internacional de Direitos Humanos, que é a Declaração Universal de 48 e os dois pactos internacionais, que é sobre direitos civis e políticos e os direitos sociais, econômicos e culturais. Esses dois planos, esses dois pactos, eles foram importantes na criação e a elaboração deles, mas eles não proibiam especificamente a discriminação contra, com base na idade, quando eu comentar dos idosos com base na idade, né? E o que eles consideravam? Eles datam da década de 60 e eles consideravam como fatores de discriminação raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra opinião qualquer, origem nacional ou social, propriedade, nascimento ou outros status. Então, eles não tinham aquela preocupação com a discriminação em relação às pessoas idosas, ou seja, discriminação com base na idade. Não digo nem com base em gênero. Naquela, né, em 60 ainda nem se cogitava muito esse tipo de discriminação. Então, a partir daí, nós tivemos essas preocupações todas foram se consolidando, e nós tivemos a primeira Conferência Internacional sobre Envelhecimento, que data de 1982, que representou um marco importante no debate internacional sobre a questão dos idosos, a questão do envelhecimento, porque daí resultou um plano de ação. É um plano de ação de Viena sobre envelhecimento. Eu, particularmente, participei da elaboração desse plano de ação. E ele foi importante porque ele enfatizou a necessidade de se chamar atenção para esse tipo de temática, para a necessidade de formulação de políticas públicas específicas para os idosos, né, nas áreas de saúde, nutrição, moradia, meio ambiente, família, bem-estar social. Então, criou aquele marco, aquela tensão internacional em relação à necessidade de que os países se dedicassem à elaboração de políticas públicas para esse setor da população. Em 2002, portanto, 20 anos quase depois, nós tivemos a segunda Conferência Internacional, que foi realizada em Madrid, e daí resultou a Declaração Política e o Plano de Ação Internacional de Madrid sobre Envelhecimento. Foi também um marco, porque esse plano de ação já passou a enfatizar, já passou a dar atenção especial à situação que estava ocorrendo nos países em desenvolvimento. E já começou a definir prioridades a garantias e promoção dos direitos dos idosos,
como direitos fundamentais de direitos humanos, civis e políticos de cada desse segmento. E também a eliminação, aí sim entra o problema da eliminação de todas as formas de violência e discriminação contra os idosos. Então, isso é importante porque ele introduziu essa peculiaridade na discussão internacional, o que nós consideramos bastante positivo. Mas se eles foram importantes porque eles criaram, vamos dizer, uma base para discussão sobre a situação, eles tinham uma peculiaridade, e têm uma peculiaridade, eles não são vinculantes. Então, o que significa isso? Que os Estados não têm obrigação de seguir todas as recomendações que estão ali, dentro que contém esses planos de ação e a declaração. Então, com base nisso, nós começamos a pensar do plano internacional à luz de toda essa movimentação e toda essa problemática positiva, né? Estou dizendo problemática, mas, enfim, é uma questão positiva de lidar e conseguir políticas públicas de cada Estado para a eliminação da discriminação contra o idoso, a violência contra o idoso e também para a elaboração de políticas públicas a favor dos idosos, nós começamos a pensar que seria interessante nós incluirmos nas nossas discussões internacionais, na Agenda Internacional de Direitos Humanos, a temática dos idosos e a necessidade de se fazer uma convenção internacional sobre os direitos dos idosos. Então, essas discussões nós temos feitos em vários planos. Nós temos feitos no âmbito do Mercosul, tem sido realizado no âmbito da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, no âmbito da Organização Americana, a Organização dos Estados Americanos, que é a OEA, e a Organização das Nações Unidas, que é a ONU. E sendo que nessas duas últimas organizações, que é basicamente a OEA e a ONU, o Brasil tem tido um papel bastante atuante e tem dado uma colaboração bastante construtiva em favor da criação dessa convenção internacional. Porque nós consideramos que representa um instrumento fundamental para a efetiva garantia dos direitos dos idosos, mas tanto para as nações em desenvolvimento quanto para as nações em desenvolvimento, e, sobretudo, para nações onde já existem, onde não existem, né, no caso, não é o caso do Brasil, onde não existe um conjunto de normas que garantam e promovam esses direitos. O Brasil não. O Brasil é reconhecido como um país que tem avançado muito nesse tema de elaboração dos direitos dos idosos, como a ministra Maria do Rosário aqui colocou, o Brasil assumiu que o Estado é capaz de atender a sua população, então, com isso, tem desenvolvido uma série de políticas públicas e vai continuar desenvolvendo, a ministra Maria do Rosário aqui nos colocou isso muito bem, e portanto, nós somos muito demandados no plano internacional. Além disso, interessa também a nós colocarmos no plano internacional as nossas próprias experiências e conseguir maior reforço dos outros países para termos uma convenção internacional e que possa ser vinculante, porque as convenções internacionais, sim, são vinculantes. Então, passa a ser incorporada como um instrumento e uma política a ser seguida também por todos os Estados. No âmbito da Organização das Nações Unidas, nós temos um grupo de trabalho que é aberto, funciona em Nova York, e é sobre envelhecimento. E, infelizmente, as discussões têm revelado uma falta de consenso. Existem países como o Brasil, que é muito ativo, Brasil, Argentina, da América Latina, nós somos muito ativos em relação à necessidade de se ter essa convenção, mas outros países acreditam que não há necessidade ou de que nós elaboremos e firmemos
uma convenção internacional, seja no âmbito da OEA, como nós vamos ver depois, ou seja no âmbito da ONU. Aí nós temos um pouco no âmbito, os países da América Latina e do Caribe, obviamente, que defendem a posição, defendem a necessidade e a conveniência de uma convenção específica sobre os direitos dos idosos, mas nós temos alguns países, sobretudo europeus aqui, nós temos o Canadá, Estados Unidos, a Suíça e, de uma certa forma, basicamente a União Europeia e também no mundo asiático o Japão, que eles se opõem à iniciativa, que já argumentando que tem instrumentos internacionais que são capazes de proteger esse grupo que é considerado também vulnerável, portanto, a convenção no âmbito da ONU seria desnecessária. Eu volto a dizer que essa não é uma posição do Brasil e contra ela seguiríamos no plano internacional debatendo e tentando sensibilizar os países da necessidade de ter essa convenção no âmbito da ONU e no âmbito da OEA. Infelizmente, também houve pouco avanço no que diz respeito a uma iniciativa que se aventou e que conta também com o apoio do Brasil, de se criar um relator especial no âmbito do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que pelo menos que ajudaria com um relator especial que tem a função de ir aos países e verificar a situação dos segmentos, no caso do segmento dos idosos, e fazer recomendações aos países para que os países possam enfrentar essa questão de uma maneira muito mais positiva e muito mais construtiva. Não tem tão pouco avançado essa ideia. Agora, em agosto, nós tivemos uma outra reunião do grupo de trabalho no âmbito das Nações Unidas, o grupo de trabalho sobre envelhecimento, para a elaboração dessa convenção. E nós conseguimos aprovar uma renovação do mandato desse grupo, o que já é um grande passo, porque por não haver consenso, poderia haver um retrocesso. Mas nós conseguimos aprovar uma nova resolução que estende o mandato, então, desse grupo de trabalho para mais um exercício e cogita também elevar esse grupo de trabalho sobre o envelhecimento à condição de comitê ad hoc, né? O que conferiria uma estrutura muito mais estável e eficiente para o curso dos trabalhos. Então, isso seria o ideal. E um outro ponto positivo que nós tivemos durante essa reunião que ocorreu o mês passado nas Nações Unidas foi uma maior participação de representantes dos países em desenvolvimento. E, quando eu digo os países em desenvolvimento, eu digo, além dos países da América Latina e Caribe, os países africanos e os países asiáticos, que compareceram em número muito mais elevado e que, com isso, abre um caminho para uma maior mobilização em torno da necessidade e da possibilidade de termos essa convenção internacional. Já no âmbito do Conselho de Direitos Humanos, em Genebra, cuja sessão, a 21ª sessão, iniciou-se ontem, o grupo da América Latina e Caribe também, nós também concluímos que seria necessário introduzir esse tema no âmbito desse conselho e acordamos em apresentar conjuntamente um projeto de resolução sobre os direitos dos idosos. Então, nós achamos que uma vez que nós consigamos introduzir e fortalecer as discussões dentro do Conselho de Direitos Humanos, através de discussões, através de troca de impressões e através de um projeto de resolução dentro do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, nós podemos futuramente conseguir levar
essa temática mais facilmente também no âmbito da Assembleia das Nações Unidas e no âmbito, de um modo geral, de todos os órgãos das Nações Unidas, criando, inclusive, um procedimento especial, que é a relatoria especial sobre a questão. Então, como eu já disse também, agora, entrando um pouco no âmbito da Organização dos Direitos dos Estados Americanos, nós também, no âmbito dessa organização, estamos em negociação por uma futura convenção, e aí a Convenção Interamericana sobre os Direitos das Pessoas Idosas. Avançamos, temos um grupo de trabalho também, que foi criado em 2011. Os trabalhos têm avançado de uma maneira positiva, talvez até mais positiva do que no âmbito das Nações Unidas, mas também nos falta consenso regional em favor da elaboração e aprovação dessa Convenção Interamericana. Nós temos aí, como um pouco a semelhança do que ocorre nas Nações Unidas, nós temos alguns países que também acreditam que já existem instrumentos existentes, já são vinculantes e, portanto, seriam suficientes para garantir e promover os direitos dos idosos. Bom, eu quero dizer que a Argentina, que eu tenho um lembrete, nos vai ocorrer agora, a Neuza, inclusive, está à frente da organização da nossa delegação para ir à Argentina. De 19 a 21 de setembro, nós vamos ter em Buenos Aires a reunião do grupo de trabalho no âmbito da OEA. E, durante esses trabalhos, nós vamos tentar negociar os termos finais de um projeto de futura convenção, para levar para o âmbito da OEA. Esse projeto a ser discutido, ele tem várias... a redação, para a redação, o Brasil tem contribuído muito, e temos feito várias recomendações e várias sugestões. E as funções, se o senhor me permite, rapidamente, senador, eu vou dizer aqui quais são as funções que nós estamos tentando discutir e que vamos apresentar em Buenos Aires. É definir um conjunto mínimo de direitos humanos, civis, políticos, sociais e econômicos, bem como proibir e combater a violência e a discriminação contra pessoas idosas. Um segundo seria criar mecanismos de proteção daqueles direitos, de combate à violência e à discriminação contra os idosos e de reparação das vítimas de violações de direitos ou de discriminação. Um terceiro ponto seria estabelecer claramente as obrigações dos Estados-membros em relação à garantia e promoção dos direitos previstos nessa futura convenção, suprir as deficiências e lacunas de documentos internacionais sobre envelhecimento que já existem hoje em dia, servir de referencial para os Estados-partes da Convenção na formulação e aprimoramento das normas legais internas relacionadas ao tema, conferir no plano doméstico e internacional de cada país maior visibilidade e reconhecimento à necessidade de proteção e promoção dos direitos das pessoas idosas, oferecer aos Estados-partes da Convenção plataforma para o intercâmbio de boas práticas em políticas públicas e, por último, permitir, por meio de um encorajamento de diálogo entre os Estados, a sociedade civil, as organizações, entidades da sociedade civil de um modo geral, e aí inclui as organizações não governamentais, o setor privado e as pessoas idosas, as próprias pessoas idosas, o monitoramento e a implementação da Convenção, bem como a identificação de práticas discriminatórias ou violações dos direitos previstos na Convenção. Então, o que eu quero reafirmar aqui é que o Itamaraty está atento aos desenvolvimentos das políticas internas aqui no Brasil, está atento ao desenvolvimento das políticas, da situação dos idosos nos diversos países, sejam desenvolvidos ou em desenvolvimento, e continuaremos a dar a nossa colaboração no plano internacional para que essa convenção, a convenção tanto no âmbito da ONU internacional quanto a convenção interamericana, possa ser, os trabalhos e as negociações possam ser concluídas de forma a reforçar as nossas políticas públicas e os nossos compromissos em relação a esse segmento da sociedade. Muito obrigada. Muito bem.